Foi? Foi, Fer? Foi! Bom dia, boa tarde, boa noite! Gente, hoje vai descer fogo do céu. É o podcast do fogo, do manto. Você já falou em línguas, não? No final você vai estar rodopiando e ó, só no charamalã. Receba em casa. Ó, minha mão tá pegando fogo já. Cara, não bastando uma, nós temos duas aqui que, cara, contagia, viu? Contagia. Muito bem-vinda, minha amiga, hoje me ajudando aqui, pastora. Eita, Glória. E a avó Lu, velho. Palmas pra avó Lu! Gente, ela tá tão chique, ela tá parecendo Hebe Camargo. É só. verdade. Toda no brilho, no luxo, nas pedrarias. Tá muito chique. Então, Obrigada. vó, seja muito bem-vinda. É uma alegria enorme ter a senhora aqui, uma alegria enorme. Vó, então vamos começar, começar devagar, tranquila. Quem era a avó? Quem era a dona Luzinete? Da onde a senhora veio? Qual é a história da senhora? Boa noite, Matheus. Eu estou feliz, né, de estar aqui. Obrigado pelo convite. Fiquei muito feliz, muito chique aqui. Por isso que eu vim chique, né? Claro! Porque tem que ser para o Senhor, tem que ser tudo perfeito, né? Sim. Mas da onde eu vim? Eu vim de Pernambuco, né? Caruaru, Longe. vim para São Paulo. Vim fazer uma visita em São Paulo e acabei ficando, né? Uhum. Porque na época que minha avó foi de São Paulo lá para o Pernambuco, como lá é muito calor, eu andava muito com o pé no chão, então eu tive tipo uma queimadura assim na sola do pé, né? Certo. E minha avó viu aquilo e falou assim, você vai para São Paulo e lá você vai tratar isso aí. Como eu cheguei lá em São Paulo e é frio, Uhum. né? Então nem precisou tratar, porque o próprio frio já sarou aquele problema no pé, né? Como eu tinha minha família muito pobre, meu pai, minha mãe, assim, situação financeira bem difícil, e eu cheguei em São Paulo, assim, com aquela cidade grande, assim, com muita oportunidade de trabalho, tudo, eu falei, eu não volto mais. Uhum. Eu decidi, veio eu e minha irmã, e eu falei, eu decidi, não volto mais. E não voltei mais, né? Fiquei em São Paulo, fui trabalhar, né? E daí trabalhei numa fábrica de televisão, aquelas que fazia caixa, né? Sim. Caixa para... Não é igual a essa? É. Aquelas igual essa, quadradas bem grandes, Bem bem gigante. pesada, Aham. né? Que tinha, assim, eu trabalhava nessas pesadas, né? Sim. Então, eu já vim de um lugar que trabalhava pesado, então, para mim, Não fez diferença. Não fez diferença, né? Certo. Então, eu fiquei em São Paulo, ali, trabalhei, falei para minha irmã, vou alugar uma casa e vou trabalhar e vou buscar minha mãe. Sim. E meu pai, né? Com os 4 que ficaram, né? E trabalhei, meu e minha irmã era mais velha, mas tinha muito medo de enfrentar, e eu era mais nova, né? Eu tinha que ouvir ela e acabou ela ter que me ouvir, porque ela tinha um pouco de medo, né? Cidade grande, e eu falei, não, eu vou alugar um cômodo e vou trazer eles para cá, né? E trabalhando, né? E a gente alugou, a gente foi morar ali em São Caetano, Uhum. Prosperidade, ali a gente alugou um... Ó, que profética a cidade. Meu- Prosperidade. Verdade. É o E bairro. daí a gente foi morar ali. Ali como eu estava nessa fábrica, eu conheci meu esposo, né? Uhum. Que ele é daqui de Cruz Machado, né? E foi tava parar. lá em São Paulo. Estava em Foi São também. Paulo e estava nessa fábrica, Uhum. trabalhando, onde que eu comecei a trabalhar também, né? Lá a gente se conheceu, né? E minha mãe vindo para cá também, ficaram tudo junto com a gente em São Paulo, não voltei mais para lá. E daí eu conheci meu esposo lá. Meu esposo bagunceiro, como sempre, né? O crush da vovó. Aham. Tinha uma namorada aqui no Paraná e tinha eu lá em São Paulo. E daí eu tinha um primo que trabalhava também nessa firma e meu primo veio aqui para o Paraná com ele, eu achando que eles vinham ver a cachoeira, e ele veio mesmo por causa da namorada que Sim. ele tinha aqui. Mas eu estava já namorando uns 2 anos com ele já. Sim.
E ele chegou aqui, por sorte minha, né? Ele encontrou ela com outro e desistiram. E eu acabei... Ganhou um Ficou. Fiquei, né? Ficou. Fui a vitoriosa, Isso. né? E eu acabei... A gente acabou casando, né? Na época ele bebia muito e... Não bebia muito, ele bebia uma cerveja fim de semana. Eu achava assim que aquilo ali era Socialmente. era né? social, né? Normal, Era normal. normal, Uhum. né? Mas depois que a gente casou, então aquilo aumentou, né? Sim, Uma coisa assim sem controle, porque Sim. a gente casa e daí vem tudo novo, né? claro. Uma adaptação nova. Você sai Claro. da casa dos seus pais, você tem uma vida nova para você seguir. E aí acho que a gente se perdeu aí, né? E ele se perdeu também. E ele começou a beber cada vez mais. Uhum. Né? Então, mas isso, eu achava ainda, ele vai parar, a gente vai casa e vai Vai parando, conseguir né? contornar Mas essa não parou, situação. né? Sim. Então eu tive meus 2 filhos e ele não parou, continuou bebendo cada vez mais. Daí ele trabalhava numa fábrica de metal frio em São Bernardo do Campo. Depois, nessa época, já não estava trabalhando comigo na Cáudia, né, na fábrica. E daí ele foi para essa metal frio, trabalhou 9 anos. E dessa metal frio ele foi mandado embora depois dos 9 anos, já por causa da bebida, né? Sim. Estava bebendo demais. E naquela época não tinha banco, né? As pessoas usavam o dinheiro em caixinha de papelão, né? Sim. Uhum. E ele pegou aquela bolada de 9 anos, né? Na Sim, época, né? claro. Então eu olhava aquele dinheiro e não tinha banco nem nada, então a gente guardava em cima do guarda-roupa, né? Sim. E ele, como ele bebia muito, tinha problema nas pernas, ele fez uma escadinha e todo dia ele subia lá no guarda-roupa, tirava um dinheirinho para ir beber, né? Sim. E eu falei assim, não, eu tenho que fazer algo com esse dinheiro e antes que ele acabe. Daí eu tinha uma vizinha, encontrei com ela no ponto do ônibus, ela falou assim, você não quer comprar minha casa? Daí eu falei assim, compro. Eu compro sua casa. Pensei naquele dinheiro que estava na caixa, né? E daí eu falei, vou esperar ele ir para o bar, vou pegar o dinheiro e vou lá comprar a casa da mulher, né? Sim. Mas tinha que ser de noite, a hora que ele estava no bar, e eu fui lá, catei o dinheiro, levei lá, e eu e a vizinha, nós tínhamos que contar aquele dinheiro tudo na mão. Quando a gente chegava na metade, assim, já perdia a conta, e a gente ficava várias noites, tinha que levar a caixa de volta, porque ele já estava chegando, né? Sim. No outro dia a gente levou de novo o dinheiro, já estava um pouco menos, né? Porque ele já tinha pegado Já um tinha pouco, pego. né? E eu comprei a casa da mulher com esse dinheiro. Então eu tinha dois Glória a Deus filhos. que comprou. Eu tinha 2 filhos, um marido desempregado, Sim. doente já por causa da bebida. E eu falei, e agora? Eu tenho que trabalhar. Então eu catei um balde e saí de casa em casa perguntando para as pessoas quem queria que eu lavasse a roupa, arrumasse cozinha, Eram essas poucas coisas. as pessoas que tinham máquina de lavar, né? Naquela época. Na Era época, muito raro. acho que quase nem Quase tinha, nem né? tinha, não lembro de TV, ver assim. essas coisas. Então a assim. mãe começou a lavar roupa, né? Ele não era uma pessoa que bebia e quebrava as coisas, nem batia em mim, nem nada, mas ele não me perdoou por eu ter comprado a casa, né? Então, eu comprei a casa e então, daquele dia em diante, nossas palavras eram, eu não te perdoo. Entendi. Por isso que eu fiz, né? Eu não conhecia Jesus, eu não tinha Jesus ainda para conversar com ele, então a gente tomava tudo pelo nosso impulso, né? Sim. Comprei a casa e daí ele pegou e não me perdoava, ficou o tempo inteiro, não me perdoava por causa dessa compra que eu fiz da casa, os filhos pequenos, e eu comecei a trabalhar com aquele balde na rua. Eu peguei umas 7 casas, mais ou menos, para trabalhar. Time de futebol, a mãe Era. lavava roupa. Aí eu fui nos times de futebol, me oferecia que eu queria lavar a roupa deles. Isso lá em São Paulo. Em São Paulo. São Paulo. São Eu já Caetano. ali. nessa época eu já era casada, né? E daí eu não tinha, assim, muita força mais, porque tinha que ser tudo na mão. Sim. As roupas do futebol eram muito barro, né? Mas eu estava na casa que eu comprei, né? E ficamos até você vir morar aqui pro Paraná. E ficamos nessa casa até vir para o Paraná. Então, até ali
Eu tinha a Elizabeth ainda, né? Não era casada ainda, tinha esses meus 2 filhos, né? Que era o Everton, que mora em Barra Velha, e a Elizabeth. E a Tuti pequenininha, né? Nessa época, acho que não tinha Tuti. Tuti veio depois. A Tuti veio depois. E daí eu não tinha Jesus. Então, ali, pelo sofrimento que eu já vinha, aí eu tinha que sustentar ele. Sim. E meus 2 filhos, com essa roupa, né? Então, foi quando o meu genro, que é meu pastor, né? Tem hora que eu tenho que saber, assim, meu pastor, meu genro. Então, isso faz Foi nessa época dos baldes das roupas que a gente conheceu a mãe do pastor. A mãe do... A gente era criança, do meu genro, né? Foi essa época que a gente se conheceu. Que a mãe dele também limpava a casa, né? A mãe dele também trabalhava de faxina, tudo. Sim. E a gente tocava essas ideias dos nossos trabalhos, né? Domésticos. Então, a mãe dele ia na minha casa e, como ela estava em situação financeira muito ruim, ela pedia os cadernos meus. Livros, né? O meu livro. Da Beth, da pastora, para me emprestar para ele, né? E daí eu falava assim para ele, quando eu ia levar no portão, ela ficava escondida, né? Que ela não queria ver ele, né? Sim. Aquelas meninas. Preservando a minha imagem. Daí eu falava para ela assim, para ele assim, olha, meus cadernos tá aí. Aí eu falava assim, esse ainda vai ser meu genro. Eu falava, né? Mas eu falava brincando, mas eu tava... né? Já tava profetizando. As palavras têm poder. Eu tava profetizando ali. E depois, dali começou minha tribulação, né? Fiquei uma mulher revoltada, fiquei uma mulher muito brava, uma mulher sem Jesus, uma mulher com uma dificuldade muito grande, os filhos muito com necessidade de comida, pedindo para comprar uma bolacha recheada, e eu falava que a semana que vem eu compro. Então, para nós, uma bolacha recheada era uma coisa... De luxo. De luxo, né? Entendi. Então, eu prometia para eles, não, hoje é só... Vai ter a farinha e óleo. Às vezes, eu colocava óleo de comida no prato e mexia, né? Para dar para eles, para enganar. E ali eu fui me revoltando, eu fui ficando uma mulher muito braba, eu fui ficando uma mulher... que é onde tinha uma briga, eu queria apartar aquela briga, e eu entrava nas brigas de escola, e às vezes eu apartava a briga de escola. E qualquer lugar tivesse uma briga, eu estava dentro. Se minha mãe conhecia ou não, ela ia lá para ajudar a pessoa. Eu estava brigando, né, nessa situação. E daí eu peguei, né, e se tinha uma pessoa que entrava no ônibus e tinha aquela dificuldade por não ter uma moeda que estava faltando, e o cobrador falava alguma coisa, eu já ia em cima do cobrador e eu brigava por ela. Sim. Mas eu fiquei essa mulher, sabe? Então, eu fiquei conhecida naquele bairro como uma mulher barraqueira. Devido à situação difícil, né? Sim, claro. Difícil, né? Então... E foi nessa época que era o sobrenatural dentro da minha casa. Voava bule, prato, panela... coisa que tinha briga, voava os objetos lá em casa. Eu não tinha mais ele, olhava para ele com o pé muito inchado, né? E eu falava, meu Deus, com esse pé inchado, as pessoas no bar vinham, sabia da minha situação. Sim. E falava, a senhora vai lá no bar, por ele tá bêbado, ele tá tirando o dinheiro do bolso, e o dinheiro tá caindo no chão, e o povo tá pegando. Eu quero que a senhora vá lá, e a senhora pegue esse dinheiro. Né? Eu não ia, no bar eu não ia, né? Eu falava para o moço, deixa que fique, eu não vou lá me rebaixar mais ainda, né? Pô, eu já sabia da minha situação, então deixa lá. E daí, ele ficava lá daquele jeito, e daí eu peguei e cheguei a um ponto, assim, que ele me traiu, ainda depois dessa coisa, eu fiquei sabendo, né? Eu mesmo peguei, né? Ele me traiu, mas eu creio que Deus tinha um plano na minha vida para ser cumprido, e eu perdoei, né? Eu tinha uma amiga que era adventista, ela que me ganhou para Jesus, né? Assim, ela me ganhou, só que eu não tinha um compromisso com Deus. Sim. Né? Porque ela só me falava a palavra, ela plantou, mas quem regou foi ela, porque foi ela que me levou para a igreja, né?
Através meu primeiro fruto. É verdade. Minha primeira vida que ganhei para Jesus. E um dos melhores, né? Então eu vim de um lar católico, minha mãe era espírita. Então, de domingo a gente ia para a missa, não perdia uma missa, mas na quarta-feira tinha que ir para o centro espírita. Eu fui apresentada no centro espírita, fui apresentada na católica. Eu também não sabia o que eu era, né? É uma bagunça. Mas o brasileiro, ele é assim, né? Mas eu estava ali obedecendo o que meus pais mandavam, né? E daí eu peguei e eu lembro que ela chegou e falou que estava... Indo na igreja, né? E como eu estava muito revoltada, eu fui naquele culto lá e eu estava muito irritada, as pessoas falavam, você gostou? Eu falei, não gostei. Você ouviu a palavra? Eu falei, não vi. Né? Porque eu não vi a hora eu estava porque eu queria agradar eles. Sim. Mas eu estava, assim, necessitada de um abraço, necessitada de uma palavra de amiga, pela situação que eu estava passando. Então, eu estava, no meu coração, na minha mente, eu estava necessitada dessa palavra de amor, né? Sim, é uma fase, né? Que você... Eu acho que o principal é o amor. Por isso que Deus deu o Filho dele por amor a nós, né? Então, eu necessitava dessa palavra de amor, né? Então, eu não conseguia ouvir nada da palavra. Acabava o culto e eu ia embora. Eu só sei que no primeiro... primeiros, assim, a mãe ainda não conseguia receber, né? Não conseguia. E daí, acho que foi no quarto, mais ou menos, culto que a mãe foi. Na entrada, que tinha uma conhecida nossa, que hoje a gente fala que é boas-vindas, né? Uhum. E ela estava ali na recepção, e ela foi receber a mãe. E ali, ela deu um abraço na mãe, que foi o abraço que curou. Cara. Que curou. Que tocou minha mãe, que foi assim, que a mãe sentiu que foi Jesus abraçando, né? Eu senti. A mãe fala que sentiu o próprio Jesus abraçando ela naquele momento. E foi aquele culto, aquele abraço que... Gente, tudo que estava ali, sabe, caiu por terra, assim, e foi a libertação da mãe. Foi incrível. Gente, eu acho que no dia de hoje, Jesus quer falar alguma coisa aqui. Porque a gente estava com a Ed aqui antes e a Ed falou que o ponto de virada da chave dela foi a hora que ela chegou na igreja, teve um momento do abraço e ela recebeu o abraço e ela se sentiu tocada e a transformação começou ali, porque viu que pessoas estavam realmente dando uma atenção genuína para ela. E ali ela sentiu Jesus. Por isso que você que está nos assistindo, seja do Boas-Vindas ou você que é de outra igreja, que você serve ali na recepção da tua igreja. O teu ministério, o teu servir ali é muito importante. Deus está usando a sua vida para curar, para tocar as pessoas sentirem o toque de Jesus ali, aquele momento, né? Aquele aconchego, aquele carinho. Sim. É muito importante. Às vezes a pessoa não recebeu um abraço há quanto tempo? Quanto tempo, né? E às vezes chega ali e ganha aquele abraço genuíno, verdadeiro ali, que você fala, nossa, a gente estava te esperando, sabe? O Marquinhos aconteceu, a história do Marquinhos é bem dessa assim também, que ele chegou no Boas-Vindas e quando o cara falou pra ele assim, nossa, eu estava esperando por você. Cara, Jesus está esperando todo mundo, gente, e a gente tem que ter essa vibração, esse amor, esse carinho exalando na hora que você está ali. Conta, mãe, conta que você sentiu. Conta, sim, que você fala do abraço dela. Então, naquela hora que ela me abraçou, eu senti assim que era um desejo do abraço do pai, da mãe, da avó, que eu nunca tive, né? Sim. Eu não lembro que eu nunca tive, assim, minha mãe era muito assim, tipo... ela tinha um jeito de índio, assim, da família. Ela fala que de bem longe tinha índio, assim, né? Sim. Então, ela tinha aquela tradição um pouco dos índios, né? Então, eles não só chegavam assim para fazer um abraço, um carinho. Então, eu crescia assim. Por isso que eu ficava assim, voltada, eu crescia. E quando essa mulher me abraçou, ela me chama Jani, né? Se ela estiver me ouvindo, um beijo, um abraço para ela, né? Porque essa mulher, eu aprendi com ela, sim, né? Eu creio que ali eu fui liberta.
Liberta daquela mulher barraqueira, liberta daquela mulher revoltada, né? E daí eu comecei a ir para a igreja. Eu lembro que quando eu aceitei Jesus, o primeiro um culto lá, e daí todo mundo chorava, porque eu aceitei Jesus. Daí eu comecei a chorar também, mas eu estava chorando por causa que ele estava chorando, porque eu não entendia ainda o que estava acontecendo. A mãe era muito conhecida, a gente era muito conhecido no bairro, né? Sim. Então, quando a mãe aceitou realmente que a mãe teve esse toque, teve aquela alegria, e a mãe entregou a vida para Jesus, meu Deus, foi uma aquela celebração. Alegria foi uma alegria, não uma alegria do Senhor, mas não só em mim. Ela contagiou a igreja, sim, sabe? Eu senti isso, porque todo mundo chorava, mas era um choro assim de alegria, se abraçando, e eu, mas o que está acontecendo? Mas eu também estava feliz, porque eu tinha me libertado. Foi como se tivesse saído algo do meu ouvido, algo da minha boca, enxergar tudo mais gostoso, mais bonito, né? Sim. Então, ali começou, e dali cada dia foi melhorando. A pastora começou a gostar do pastor. Não, né? ele começou a gostar de ele mim. Começou. Ele que deu em cima primeiro, né? Vamos colocar tudo certinho. Verdade. Você é um assunto para outro dia, né? Então, não é essa a verdade. Ele foi lá em casa comer bolo, tomar um refri. Daí eu tinha, como eu ainda estava naquele processo de não ter o perdão da compra da casa, eu tinha que me preparar para contar que ela estava gostando de um evangélico. Aí foi a nossa segunda luta. Né? Aí foi a segunda luta. Que eu achava assim, que às vezes a gente vai para Jesus e você é liberto de tudo, mas vem os processos depois, claro, né? Com certeza. E eu, como eu sempre assim, eu ouvia as palavras na igreja, eu ouvia os pastores falando, e reunião de mulheres, tudo, e como eu estava desesperada, correndo atrás do tempo perdido, sim, eu sugava tudo. Sim. Aquele povo falava, eu queria fazer, porque eu não sabia cozinhar. Eu não sabia cozinhar, e depois eu sei que eu aprendi a cozinhar, né? Com essas mulheres, eu aprendi a cozinhar, eu aprendi a fazer crochê com a minha sogra. Até cuidar da casa, né, mãe? Até cuidar da minha casa. Eu não gostava muito de cuidar da minha casa, e a minha casa muito assim, hoje que eu penso, eu tenho foto da minha casa, e eu falo, Jesus não ia entrar ali. É muito contraste, assim. Era tipo, muito, né? Até aniversário nós, né? Meu aniversário, do meu irmão, minha mãe não celebrava, porque, assim, ela era uma mulher tão ferida, né? Que, né? O que ela ia dar se ela não tinha, né? Não tem como. Então, você só entrega aquilo que você sim, mas depois que Jesus entrou, tudo começou a ficar colorido, né? Realmente, tudo. Né? E daí eu comecei a arrumar minha casa, eu comecei a me arrumar, só que eu fumava ainda, né? Então, minha mesa, meus móveis, era tudo queimado do cigarro. E eu falava, meu Deus, eu via muitas aquelas irmãs cheirosas, bem arrumadas, e eu cheirava forte o cigarro, né? E daí eu falei, eu vou fazer um voto com Deus e eu vou parar de fumar. Aí teve um batismo, né? E daí eu perguntei para o pastor, vai ter o batismo 3 dias lá, então eu vou ir. Eu ia aproveitar para mim parar de fumar nesse batismo. E daí eu falei, Senhor, eu vou. Nossa, sei que 3 dias, no segundo dia eu já queria fumar. Daí eu já comecei a perguntar para as irmãs, mas não tem nenhum bar aqui por perto para comprar pão? Que pão? Não era pão, era cigarro, né? Mas eu não fui, porque não achou, né? Era chácara, né? A gente ficou numa chácara, né? No retiro, 3 dias e até o batismo. Não né? tinha como, né? Sim. E daí eu voltei, deu os 3 dias, eu voltei, e daí quando eu cheguei em casa, eu fui direto assim pro banheiro, eu falei, hoje eu vou fumar, né? Com aquela vontade de fumar. Mas eu tinha feito um voto com Deus, Senhor, eu vou lá, e quando eu voltar, eu não vou fumar mais. Daí eu sei que quando eu entrei no banheiro, eu olhei pro vitrô assim do banheiro, e como se eu como eu visse assim o rosto do Senhor. Assim, com aquela coroa de espinho, né? Eu acendi o cigarro, eu cheguei a acender, mas daí eu não tive coragem de pôr na boca. Porque a senhora viu o rosto do Senhor. Tipo assim, como se estivesse me olhando. Sim. E daí eu não coloquei na boca, mas eu cheguei a acender.
E daí, desde aquele dia, eu nunca mais fumei e meu marido fumava. E eu fiquei no meio do meu marido fumando, mas Deus... Você falou que tinha ânsia, né? Você não conseguia mais depois. Deus, ele faz tão perfeito que meu marido fumando, Deus me colocou essa ânsia. Porque quando eu chegava perto do meu marido, eu sentia assim que eu tinha que sair. Sim. Né? E nunca mais eu fumei, né? Que bom. Para a honra e glória do Senhor, né? E daí ela começou a namorar com o pastor, né? E ele não aceitava o namoro, de jeito nenhum. Não sei se era... Talvez não era tanto por ele ser evangélico, era também, mas era uma raiva junto, por eu ter comprado a casa. E daí ele juntou as duas coisas para, tipo assim, eu não vou aceitar e pronto. Sim. Então, às vezes, o pastor passava na frente do bar, com um violão nas costas, ele juntava com os caras que bebia para tirar o sarro, sabe assim, do pastor. E eu sei que foi até o teu casamento. Essa Quase luta, 3 né? anos ele 3 ficou anos. sem falar comigo, né? Sem falar com ela. Nossa. É. E falando, uma hora você vai sair desse lugar. E eu falava, não, porque eu sei a experiência que eu tive, né? Então, aí depois, quando a Luísa nasceu, né, que ele ficou... Não, foi no ensaio do casamento. No ensaio do casamento dela, ele tinha que ir lá para ensaiar, né? Sim. E daí, até esse pastor que casou, a pastora, eu procurei ele porque eu queria me separar. Eu falei, hoje, fui lá e falei assim, pastor, eu quero me separar. Então, ele falou assim, você me dá mais 2 semanas para a gente estar orando sobre o teu casamento? Eu falei, não, mas eu não quero mais, eu quero separar. E daí ele falou, mas me dá essas 2 semanas. Daí eu falei, então, eu vou dar essas 2 semanas e não tem mais semana. E nessas 2 semanas, eu não me separei. Eu esqueci. Tinha que separar. Aí veio o casamento. Esqueceu até hoje. Veio o ensaio do casamento. E no ensaio do seu casamento, ele aceitou o namoro. Isso foi depois de 3 anos. Mas ele não falou pra mim que aceitou. Sim. Acho que ele falou pra minha mãe. Não é que aceitou o namoro, eu já tava casando, ele tinha que já aceitar. Já estava casando, né? Tinha mais o que fazer mais. Tinha mais o que fazer, eu tava apaixonada, Naquela né? cena, Eu tava assim, desesperada, então... Então, aí ele falou para nós, não tem festa de casamento, não tem bolo, não tem nada. Não ajudou em nada, daí eu tive que... E daí ela trabalhou, ela comprou os móveis. Se eu quisesse realmente, eu tinha que correr atrás. Comprar os móveis. Não ia se mover em nada. Mas Deus prosperou tudo. Aí ele falou assim, mas para mim não ser um homem tão ruim, eu vou dar os doces e o almoço do casamento, que foi civil. Na churrascaria, lá ele deu. Né? E dali ele foi aceitando devagarzinho. Mas mesmo assim, devagarzinho assim, você lá, o pastor lá, e ele cá, não aceitava muita conversa. Só que ele foi ficando muito doente, né? E daí ele falava assim, não me traga as irmãs da igreja para orar. Não faça isso. Daí eu só contava na igreja que ele precisava de oração, e daí elas oravam, né? Ele ficou no sofá lá, acho que uns 6 meses, que ele fez a operação da vesícula e prejudicou tudo. Dessa cirurgia da vesícula, ele pegou um vírus e... Uma infecção, né? Contaminou todo o corpo dele e ele chegou a ser desenganado dos médicos. Você já estava casada, né? Já. Lulu já tinha nascido. E a gente ia fazer a visita... que a gente já estava se preparando, tipo, vai ser a última visita. Talvez a gente não vai ver mais ele, porque ele estava com começo de uma infecção generalizada, né? Isso vocês estavam aonde? Vocês estavam em São Paulo ainda? São Paulo. E daí tinha visita e tinha só 5 minutinhos, que daí era o momento do pastor entrar e fazer o apelo para ele aceitar Jesus. Porque a gente não sabia o que ia acontecer. Aí teve um dia que na casa ele ficou muito ruim, e daí ele falou, pede para as irmãs da igreja orar. Então ali eu falei... Ali eu já estava indo na igreja, eu já estava firme, já um pouco já na igreja, né? Então eu já estava começando a entender ele, eu já estava vendo o agir de Deus, que ele pediu para as irmãs orar. Então pede lá para as irmãs orar. Mas não traga elas aqui. Pede lá, fala que eu estou pedindo, porque ele viu que ele ia morrer mesmo. Então você estava estreitando do lado dele. E daí teve que internar. Internou, daí o médico me chamou, isolou ele num quarto por causa
da infecção, que era muito grande, isso chegou a isolar ele. Entrava só eu. Então, na hora da visita, eu entrei, e daí eles ficaram, o pastor e a pastora ficaram pro lado de fora, e daí eu falei, você não quer entrar, pastor? Eu quero o Ricardo, né? E daí eu falei, entra, aproveita agora e faça o apelo lá para ele aceitar Jesus, né? E daí o pastor entrou e ele aceitou. Era uma hora de visita. Então, eu só sei que o pastor vinha lá no corredor e falava assim, ele aceitou. Ele nasceu hoje, né? Porque aceitar o Jesus, você nasceu, uma nova criatura, né? E daí todo mundo falava, é a menina ou menino? Achava que tinha nascido bebê. Achava que era um bebê, né? Aí eu falava, não, é homem. É homem. Porque até eu explicar, eu estava tão feliz, assim, dele ter aceitado Jesus, né? Sim. E eu fiquei, assim, muito feliz. E ali, né, foi uma maravilha. Ele começou a aceitar Jesus. E daí, depois que ele aceitou Jesus, o médico me chamou, falou que ainda a bactéria estava alta. E daí o médico me chamou e falou assim, a gente não vai mais dar o remédio para ele, porque o remédio que a gente está dando, em vez de abaixar a infecção, está aumentando. Sim. Então, a gente não vai dar, a gente vai deixar ele lá para uma morte tranquila, assim, para não fazer ele sofrer, né? E daí eu fui para a igreja. Eu já estava uma mulher do fogo, já, do coque, sabe? E daí eu falei assim, não, ele não vai morrer. Eu falava para as irmãs, mas ore, né? E daí elas oravam e oravam. E daí, de repente, o médico falou, a infecção está abaixando, sem o remédio. Se essa infecção chegar àquele número que a gente quer, a gente vai fazer a cirurgia. Porque ele não podia fazer a cirurgia da vesícula por causa da infecção. Se era uma cirurgia simples, mas ficou bem delicada, né? Ficou muito delicada. Sim. Porque se o médico cortasse para tirar a vesícula, a infecção tomava conta, porque já estava bem alta. E daí o médico falou, se abaixar e chegar esse número, a gente vai fazer a cirurgia. E abaixou. Foi assim, milagre. Milagre de Deus. E o médico falou, na época o médico falou, a senhora reza, que está abaixando. Aí eu falei, estou orando e vai abaixar. E daí abaixou, fizeram a cirurgia nele, e em pouco tempo esse homem já estava em casa, né? Mas ele ainda continuou a risco, não fez as pazes ainda muito com a gente. Fiquei em situação muito difícil, muito. Dali foi piorando cada vez, porque ele tinha uma empresa. Aí começou a perder todas as coisas da empresa, móveis, as turmas vinham, tirava, a justiça vinha, tirava o carro. Então eu fiquei com um homem doente, eu já não estava muito assim legal, mas a igreja, eu falei, eu vou perder minha casa, porque era uma casa financiada, e eu já estava com 3 prestações atrasadas. Sim. Daí a igreja, ela me chamou e falou assim, você consegue, com os baldes de roupa, você consegue sempre pagar uma prestação da casa? Porque daí o homem falou, não pode deixar vencer 3, sempre vá pagando uma e deixando 2. E eu fiquei, acho que 1 ano e pouco, fazendo isso, com as roupas. E ele em casa, doente. E a igreja falou, e a gente banca com mantimento. Né? A gente vai bancar com mantimento. E daí eu fiquei firme, bancando com mantimento, a igreja já foi melhorando as coisas, aí depois você já estava casada, né? Você já estava casada, depois veio a Ingrid, que mora em Joinville, as coisas já foi ficando assim, boa, né? Sim. A Ingrid já foi indo para a escola de carro, de Kombi, né? Tudo assim, essas coisas. Mas ele ainda continuava arisco com a igreja. Não se aproximava de ninguém, não queria saber muito de conversa, né? Bem na dele, alemão, bem alemão de cruz machado, ele era, né? Então, ele não cedia fácil por qualquer coisa, não. Nada que você fizesse, ele cedia fácil, né?
Então, eu creio que Deus tinha já um plano de Deus. Depois eu fui para a igreja, eu fui tendo assim, mesmo ele me traindo, eu tive paciência. Joguei muitos bullying de café com água fervendo nele. Mas antes, né? Isso foi antes, né, Val? Isso foi antes, né? Depois era só joelho mesmo, depois isso foi bem antes. Aí eu jogava, mas esses bullying que ficava amassado, mesmo na igreja, ele pegava esse bullying quando eu tinha um encontro eu estou voltando assim para trás para voltar das igrejas, né? Quando a gente ia para o encontro, que eu voltava, às vezes ficava 2, 3 dias, e ele pegava aquele bullying amassado, porque ele não queria que eu jogasse fora, porque eu queria jogar, porque ficou uma marca ruim. E daí ele falava, não, isso vai ficar aqui, é a prova que você queria me queimar. E daí ele mostrava esse bullying, né, para mim, que era a marca, né. E daí foi indo, depois quando ele se converteu... Foi aqui no Paraná. Ele já estava aqui no Paraná. Porque daí meu pai aposentou. Perdeu tudo lá em São Paulo. Aposentou e veio morar para cá. Foi, ele perdeu tudo, e depois que ele saiu do hospital, ele perdeu tudo, carro, marcenaria, tudo, então restou só a casa. Glória a Deus. E daí, um dia eu fui para a igreja e falei assim para as irmãs, eu vou colocar minha casa à venda, se for da vontade do Senhor, que eu vá para o Paraná, eu vou comprar uma casa lá e vou vender essa casa, né? E ele está na cama ainda. Sim. Ele não ficou muito assim bem, acho que ele entrou numa depressão assim, por ter perdido a marcenaria, vendo as coisas tudo indo embora, a situação, o orgulho de depender dos outros. Claro. Porque agora aquela igreja que ele não queria a oração das irmãs, ele via as irmãs chegando com compra para ele. Então, ele ficou muito, assim, deprimido nessa situação, né? E daí, eu falava assim com ele, eu vou colocar essa casa para vender. E daí, minha vizinha escutou que eu ia vender aquela casa. Ela reformou a casa dela, bem linda, maravilhosa. E daí, ela até chegou assim e falou assim, você não vai conseguir vender essa casa. Porque está sem acabar, toda crua assim. Aí eu falei para ela, eu coloquei por 70 mil a casa para vender. E daí eu falei, eu estou orando a Deus. Se for para mim ir para o Paraná, eu vou. E ele tinha um sonho, o marido dele tinha um sonho, que ele falava assim para mim que o sonho dele era ter um carro... como que era o nome do carro? Na época era uma Belina, né? Belina, essa, né? Santana Quanto. Santana Quanto, né? E daí eu falei para ele, aí ele falando, eu agora não tenho nada, eu só tinha esse sonho, né? E daí o homem que veio para comprar a nossa casa, ele falou assim para o meu esposo, eu tenho uma parte em dinheiro e uma parte eu tenho uma Belina. O senhor não quer? E essa Belina era o sonho dele. Daí ali, acho que ele falou, nossa, Deus o Deus das irmãs tá agindo, né? E ela falou, não, eu te dou uma parte em dinheiro e você entra essa Belina como valor também, né? E daí a parte em dinheiro, e daí ele falou, mas agora a gente vai ficar sem dinheiro, porque ia chegar aqui sem emprego, e eu sem emprego também, e ele doente. E daí o homem falou, eu dou o dinheiro da casa, dou a Belina, e eu coloco R$500 na época, assim, acho que era, por mês, por cima. Então, umas parcelas que ainda ficaria para pagar. Então, seria o dinheiro para eles conseguirem se manter no início, né? E daí eu estava levando para o banco, né? Então, eu falei assim, aquele dinheiro já dá para comprar alguma coisa, né? Para comer. Então, eu cheguei aqui no São Brás, eu ainda estava devendo, acho que um ano e pouco, o Bradesco eu devia, né? E daí eu falei para ele, mas ele estava feliz. Era de Deus para mim vir para cá. Porque tudo estava se encaixando. Ele estava concordando. Quando eu cheguei da igreja e falei para ele, eu orei a Deus na igreja, e falei que eu ia vender a casa, ele falou, eu também estava pensando aqui. Então, quer dizer que foi uma
confirmação Sim. de Deus que nós ia vender aquela casa para vir para cá. E deu tudo certo, né? E daí, quando eu cheguei aqui, como ele era um marceneiro, assim, nós tínhamos loja no centro lá da cidade, e essa loja também ele chegou a perder, porque essa loja, ele não deixava eu entrar na loja. O sócio tinha uma mulher, ela era muito assim, chique, porque o sócio ganhava bem, eles ganhavam bem, o sócio aproveitava bem o dinheiro. Sim. E meu esposo não aproveitava na época porque bebia muito, né? Uhum. Então não sobrava o dinheiro para nós. E um dia eu entrei nessa loja e eu falei, eu vou conhecer essa loja. E eu entrei na loja e eu vi a foto do sócio, no quadrinho com a família. E eu falei, nossa, essa loja tem uma foto do sócio, né? O sócio não estava lá. E daí eu perguntei para a menina, assim, nossa, esse é o sócio do meu esposo. Aí a menina falou para mim, mas essa loja é do seu esposo. Então, aquela loja era do meu esposo. Aquele dia eu fiquei sabendo que eu tinha uma loja. Uhum. Era um showroom. Era um showroom. Numa avenida principal, lá em São Paulo. Eu tinha um chinelo... Só que a gente passava necessidade. A gente vivia como... Eu tinha um chinelo havaiana, eu tinha um chinelo assim, com a tira de uma cor e de outra. Então, eu entrei ali e a moça olhou para mim, olhou e... Falou, você é dona? Tipo assim, ela ficou achando que eu ia... Daí eu comecei a abrir a gaveta, porque eu queria conhecer a loja. Sim. Porque ela falou que a loja era do Fernando, e o Fernando... era sócio do meu marido. Uhum. Descobri ali. Aí eu fiquei empolgada. Eu falei, nossa, eu tenho uma loja. Né? E daí... Mas daí, quando ele ficou doente, que ele saiu do hospital, eles tomaram também essa loja. O juiz tomou essa loja também. Ele perdeu essa loja porque estava devendo para o banco, devendo muito. Essa loja a gente perdeu também. Então, quer dizer que quando a gente chegou aqui no Paraná, essa loja não tinha... Efeito também nenhum. Não fez diferença, sim, né? Porque nunca teve lucro dali também, né? Ele sempre foi um homem que não concordava em conversar, sentar em conversar. Então, sempre eu descobria as coisas assim, pela boca dos outros. Os outros me falavam, e eu descobria que estava acontecendo isso. Sim. Mas ele não era muito de se abrir comigo. E daí a gente chegou aqui, a gente comprou a casa ali no Sombrais, e ele começou a fazer telas de pernilongo, assim, devagarzinho, porque ele estava se recuperando. E ele ficou conhecido aqui na cidade como o homem da tela, que faz tela para pernilongo. Né? E dali a gente terminou de pagar o banco, e a gente tinha aqueles 500 ali por mês, né? Então, a gente veio de São Paulo, viemos com carta da igreja, do nosso pastor lá, tudo para cá, e daí a gente procurou a igreja. É que você veio antes de mim, né? Eu vim na frente. Sim. A mãe veio uns 3 anos antes, daí ela foi para Quadrangular na época, né? E daí eu fiquei, assim, frequentando a Quadrangular, e a adaptação não foi nada boa, porque deixei minha filha, deixei minha neta, Luísa, né? Fiquei assim, mas eu sentia no coração que era uma tristeza, mas era uma tristeza que eu sentia que vinha algo dali, né? E dali eu congreguei na igreja do pastor Juarez, foi bênção ali, o tempo que eu fiquei ali, foi bênção na minha vida. E daí foi aí que o pai começou, né? Aí na igreja. E foi ali que ele começou a ir na igreja. Abriu o coração. Abriu o coração. E daí ele teve um dia lá que ele falou assim, que ele não gostava muito, quem era dizimista, daí ele contando para mim, né? Então, ele falou assim, aí veio um pastor de fora, e esse pastor falou assim, tem alguém aqui que não gosta de dar dinheiro para o Senhor, porque acha que dar o dízimo a gente está roubando, mas Deus está falando com essa pessoa. E daí ele falou para mim que o braço dele deu tipo uma chacoalhadinha. Não, tremedeira mesmo, assim, né? Então eu fiquei pensando, ele contando para mim ali na hora, daí eu falei assim, será que é um infarto, uma coisa, assim? ou é Deus mesmo? Mas eu já estava ali firme com Deus, eu falei, é Deus mesmo. E daí ele olhou para mim e falou assim, o que é que você acha?
eu tenho R$60, que é o dinheiro da água amanhã, e você acha que eu devo dar esse dinheiro para a igreja? Eu falei, não, você tem que saber. Imagina, eu não podia decidir. Eu deixei ele decidir, que vai que alguma coisa dá errado, eu já sabia a peça, como é que era, né? Eu joguei a bola para ele. Claro. Eu falei, não, você que sabe, se você quer dar, se você quiser dar, você dá. É a sabedoria de Deus. Né? E daí ele pegou e falou assim, então eu vou dar. Só que ele deu e ele falou assim, amanhã não sei. Né? Ele falou para mim. Aí eu falei para ele, amanhã Deus proverá. Ele falou assim. E daí ele já estava fazendo móveis, já estava com telas de pernilongo, mas já estava fazendo móveis já. Eu só sei que aquele dinheiro era o único que nós tínhamos para pagar a água, não tinha mais para nada. Ele zerou aquele dinheiro ali. Né? E quando foi 8 horas da manhã, bateu um homem no meu portão e falou assim, seu Reinaldo está? Eu falei, tá. E daí ele chamou e falou, ô, seu Reinaldo, o senhor não faz uma cozinha para mim? Aí ele pegou e falou assim, faço. E daí ele falou assim, então... Aí pôs a mão no bolso e tirou 3.000, assim, colocou na mão dele. Isso é uma coisa que não acontece. Não. Com pessoa estranha, com pessoa novato que cheguemos ali. E daí ele olhou para mim e falou assim... Mas ele mesmo falou para o homem, mas o senhor não me conhece. E eu não trabalho assim. Meu marido falando para ele. Porque assim, eu trabalho assim, a pessoa me dá uma entrada, e eu compro as coisas, e a pessoa vai vindo, e eu vou falando como está o caminhar, e a pessoa vai me acrescentando. Aí o homem falou, não, eu já quero deixar a cozinha paga. E deu os 3.000 na época. Sim. Eu moro ali na esquina. Não falou... Eu moro na exato? Casa Rosa. Não deu nem assim, número, nada. Eu moro na Casa Rosa. Meus 3.000 tá aí e o senhor faz a minha cozinha. Sim. E dali a gente entramos para dentro e ficou os dois assim. Né? Olhando. Aí ele falou assim, você viu? Daí eu falei, e você viu? Fiquei muito tempo assim, né? E nós estávamos assim com o Aimaro assim, daquele jeito. Sim. Porque assim... Quando a gente chegou de São Paulo, a doença dele, ele ainda, com aqueles R$500 que a gente ganhava, a gente pagava uma parte, o banco daqueles R$500. Então, eu tacava pipoca com óleo nas crianças. Sim. Era o mês inteiro, né? Eu não estava aqui ainda. Tava. Ela não estava. Era tudo. Era É que a mãe confunde. Era a Ingrid. Sim. Era a Ingrid, tinha acho que o Everton. E o Everton. Ela tinha uns 10 anos. E eu ia para o mercado, eu comprava 3 pacotes de pipoca assim. Tome pipoca, almoço, janta, suco de limão, tinha um pezinho de limão, que eu comprei a casa, tinha um pezinho de limão, eu tirava aquele limão e eu dava. E daí aquele ano, aquele dinheiro estava acabando. E daí a gente começou a entrar em desespero, porque aquele dinheiro que nós comprava as pipocas para comer com óleo estava acabando. Mas daí ele tinha dado entrada na aposentadoria dele. O último pagamento do banco veio a aposentadoria dele. Deus supriu. Ali foi outra prova que ele teve de Deus. Sim. Foi aquela ali. Né? E dali foi só assim, benção. Ele chegou, ele se converteu, ele chegou a se batizar. Né? Enfrentei ainda muita resistência dele. Né? Ainda servia Jesus, mas com todas as provas ele era ainda meio resistente, mas sim, ele tinha uma coisa assim fiel com ele, que ele chegava e falava assim, qualquer coisa que eu ia fazer, ele falava, você tirou o dízimo e as ofertas do Senhor? Ele te falava? Falava. Às vezes, eu até assim, estava lembrada, mas ele dava mais um reforço. Você tirou? Ele mesmo, né? Tocou. Sim, essas claro. Esses 2 testemunhos, tocou ele mesmo, assim, ele viu que Deus era provedor. Era Deus provedor, né? E dali as coisas só foi assim, melhorando para nós. Vivemos um tempo um pouco assim, bom, né? Não assim como eu queria ainda, porque eu sabia que Deus tinha mais para mim. Eu sabia. Mas ele, assim, mesmo com essas provas que ele tinha de Deus, ele ainda tinha uma coisa que
Segurava as bênçãos, né? Não abria, né? O coração, não abria totalmente, né? As portas. Eu sentia que tinha mais, né? Porque ele ainda era assim de não contar as coisas. Ele era um homem de esconder dinheiro, cavava buraco, ponhava dinheiro dentro da luz. Ele tinha essas coisas com ele ainda, né? Coisa que eu não entendi e deixei para lá, né? Mas um versículo que eu usei muito na minha vida foi o Provérbios 14, né? Que a mulher sábia edifica a casa. E a 31, vó, 31. Provérbios 31, 10. Provérbios 14. 31, 10. Versículo 14. Sim. O capítulo 31, versículo 14. Sim. E daí esse eu usei muito na minha vida inteira com caminhar com o Senhor Jesus. Sabe assim? Eu tinha paciência com Ele. Eu tive todos os momentos, eu tive todas... tudo eu tinha para separar e não querer mais andar com Ele, né? Mas eu sempre, assim, eu ouvia aquelas palavras e eu falava, eu vou praticar na minha vida, isso aí. E eu tinha, assim, sempre isso na minha cabeça, assim, quando você casa, você é tão, assim... Vamos supor, meu bobinho, que você casa, você pega 8 pessoas como padrinho para testemunhar ali, no altar do Senhor, para servir de testemunho do que você está fazendo. Sim. E eu sempre vinha na minha cabeça, nossa, eu peguei um monte para servir de testemunho no meu casamento, e eu tenho que ser fiel, como aquela palavra do Senhor de fiel até a morte. Sim. Né? Isso eu tive todos os motivos para separar dele, não querer ele. Porque mesmo ele com Jesus, eu ainda tive dificuldade de entender ele. Sim. Ele chegou a falecer, eu não consegui entender. Né? Mas eu usava esse versículo e eu fiz uma escolha. Eu fiz uma escolha, porque as amigas chegavam e falavam assim, mas você tem todos os motivos para se separar. Você já foi traída, você já passou necessidade, teus filhos já passaram necessidade, ele não fala nada com você, ele não se abre com você, você não tem um esposo para conversar com ele. Mas Deus falava no meu coração, eu tenho que ser fiel, eu optei por isso, sabe? Por essa palavra de ser fiel até a morte, com ele, cuidar dele, nunca judiei dele, fiz tudo por ele, perdoei ele, cuidei dele até a morte. Até o fim ali eu cuidei dele, né? Mas eu achava ainda dinheiro lá, por tudo lugar. Depois, a gente achou dinheiro escondido nos lugares. Eu achei um monte de dinheiro, assim, depois que ele morreu, tinha dinheiro na... Foi até engraçado que quando ele faleceu, o meu genro, o pastor e o outro, nós chegava lá em casa e nós, como ele estava no hospital, ele viu que ele ia morrer aqui, ele começou a falar onde estava o dinheiro. E eu fui abrindo as caixas de luz e achando dinheiro, né? Sim. E daí os meninos ficavam, foi assim, engraçado, porque os meninos pegaram uma chave e ficavam, vamos ver se ele pôs aqui, né? Vamos ver se ele pôs aqui. Caça o tesouro. Caça o tesouro, né? Então, foi assim, bem engraçado, né? Isso aí, né? Das coisas que ele fazia, mas ele foi um homem trabalhador, ele foi um homem... Ele foi trabalhador, ele só não soube, assim, ministrar bem o dinheiro dele e não soube compartilhar com a esposa. Porque quando eu não orava com ele, quando eu estava com meus pais, eu tive momento muito difícil com meus pais, e quando eu fui lá trabalhar naquela firma lá, que eu conhecia ele, eu escrevi o bilhete para mim sair com ele. A minha mãe deu em cima dele. Sim. Foi. Aquela noite eu falei, esse rapaz eu vou casar com ele. Mas ele nem dava bola para mim. E daí eu escrevi um bilhete e falei, hoje... O bilhete é o WhatsApp de hoje. Sim. É verdade. É de hoje. Daí eu falei se ele queria, assim, sair comigo.
E daí ele... Meu Deus. Decidida, né? Mal sabia que estava cavando a sua própria cova, né? Porque uma coisa sem Jesus, sem orientação de Deus... Ela não orou antes, gente. Ela pegou o pacote errado. E uma coisa que... Como meus pais eram muito pobres, eu queria sair daquela situação da minha casa, da minha mãe e do meu pai. O dia que eu conheci ele tinha... na casa dele, ele tinha uma que chamava vitrola, né? Uhum. Ele tinha uma vitrola. A mãe dele era alemã, o pai, eles não falavam brasileiro, só alemão. E ele falava alemão, meu esposo. E ele me levou para conhecer a mãe dele. E a mãe dele tinha situação financeira bem difícil. Mas era rico para mim a situação financeira. Porque quando eu estava com meus pais, a gente também não tinha o que comer. Mas aí eu cheguei na casa dele, e a casa dele tinha arroz, e tinha chuchu, salada de pepino e melete de ovo. Sabe, né? Sei. Mas era repetido aquilo ali. Sempre quando eu ia na casa dele, tinha aquilo ali. Mas para você era Mas um daí banquete. eu coloquei na minha cabeça, cheguei na casa e falei, conheci um rapaz, mas eu não posso casar com ele. Minha mãe falou, por quê? Eu falei, porque ele é rico, ele tem melete de ovo. Sim. Ele tem salada de chuchu e essas coisas, e tem uma vitrola, eu não posso casar com ele. Mas acho que eu insisti, eu falei, não, eu vou casar com ele, eu vou sair da casa dos meus pais. Sim. Para mim, casar com ele. Então, ali eu estava tomando uma decisão de sem Jesus, sem nada, sem uma direção. Se era esse, talvez Deus tinha outro preparado para mim, mas eu tomei aquela decisão naquele momento de desespero, de fugir da situação, né? E daí teve que colher tudo isso aí, né? Sim. Mas daí eu fui sendo aquela mulher sábia, pacienciosa, sabendo que depois que eu fui para a igreja, sabendo que como que eram as coisas de Deus, sim, como que eram as coisas preparadas por Deus, como que era um planejamento em Deus. Aí eu descobri, não que ele foi assim, ele me arrependi de ter casado com ele, não, porque teve partes boas, teve meus filhos, teve... A melhor parte. A melhor parte. Eu sou a primeira filha, né? A número 1, então... Então esquece, né? Abriu os caminhos, parte. né? Abriu os caminhos. Então teve que ter. Não vou falar só que teve parte ruim. Teve partes boas também. Depois veio o genro, né? Teve meu genro, né? Nossa. Que eu amo, que eu gosto dele. Eu também amo, meu Deus. Como se. Tem hora que eu trato o melhor, trata melhor do que Ricardo, trata a mim. Como um filho. Às vezes eu esquece de mim, só lembra dele. Assim. Às vezes minha cabeça... Glória a Deus, né? Glória a Deus. Às vezes minha cabeça dá um nó. Porque eu falo, meu pastor, meu genro, e estou tratando ele como filho. Então eu fico assim, estou aqui sendo entrevistada pelo meu vizinho. É isso aí. Gente, que massa! Matheus é vizinho da avó. Mora no andar de cima, né, Matheus? Então eu tenho muitos momentos loucos, sabe? É verdade. É uns momentos assim bem... Além de tudo, tem um sonho de ter um canal no YouTube. Tenho. Gente, apoia a dona Lu, a avó Lu. Ela tem um canal no YouTube, né? Que vai ser massa. Pra estar dando os testemunhos dela. Massa. Então eu tenho um sonho de escrever um livro. E as aventuras que ela vive agora, viúva, né? Porque agora ela virou uma mulher que faz viagem quase todo mês, né? Pra conhecer o Brasil, então... Tanto que ela ficou tão fora durante tanto tempo que o Luquinhas achou que ela tava desviada. Verdade. O Luquinhas achou que a Val ia voltar mais. Você tá demorando, o Luquinhas falou, né? Então, que tipo assim, as minhas amigas da época que ficaram viúva, que eu fiquei viúva, que já vai fazer uns 3 anos que eu fiquei viúva, então elas casaram já. Mas eu escolhi viajar. Sim. Oh, que bênção! Pensa, né? Coisa maravilhosa. Ela vai para o Pernambuco agora, no meio do ano. Com as irmãs dela. Vai voltar à terra dela, de onde ela nasceu. Que ela pode estar indo visitar, ficar, aproveitar. Eu escolhi essa parte para mim. E eu falei que eu só aceito um padrasto
se for dono de lancha, se for não. bem de vida. Se não Se for você pra tiver ser uma bem de lancha, vida, né, manda o currículo para a pastora. minha mãe já sofreu demais, então chega de sofrimento. Agora é só se for dono de lanche. Daí manda currículo para mim, a gente vai selecionar aí, né? Que não é bem Então, assim. às vezes o pastor brinca, né, assim, mas na minha cabeça não, eu quero mesmo, determinei viajar, né? Sim. Quero viajar, vou fazer minha primeira viagem agora em dia 4 de junho, vou andar a primeira vez de avião, né? Que benção. Então, fica orando por mim, né? Para que dê tudo certo, Vai dar, né? já deu. Vou vou voltar para minha terra, Sim. onde eu vim. Programa de volta para minha terra. De volta à minha terra. Vou para minha terra, assim, tenho tias lá com 70 anos que tá quase tendo um infarto, porque eu vou voltar lá. Então nós vamos se ver. Mas é depois de alegria ou de tristeza? De alegria. Ah, tá bom. Depois de muito tempo. Estão se preparando para fazer festa, porque eu vou chegar. Então, essas coisas boas que... Então, às vezes, eu fico na minha casa e... A casa da minha mãe hoje é uma casa de boneca, gente. Muito fofinha. É verdade. Então, hoje eu fico na minha casa e eu fico, assim... Pensando assim, eu venci em Deus. Sim. O que eu passei, né? Teve até esses dias que eu estava lá na casa da pastora e a Luísa falou assim... Nossa, minha avó, depois que meu avô faleceu, minha avó não quer comer aquele queijo, minha avó não quer comer aquele chocolate, minha avó fica escolhendo. Eu falei, gente, mas eu fiquei quantos anos comendo cebola, né? Agora é o momento do maná, desfruto, né? né? Do maná, Desfrutos. desfrutar, né? Esse final de semana aí, esses dias, ela foi lá na Cachoeira do 13, lá. Sim. Quase fez rapel. Tá. Então, Chique. aí eu fico olhando assim e vejo assim, eu fico pensando assim, nossa, Deus, obrigado por eu ter criado meus filhos, por eu ter não abandonado eles, Sim. né? E jamais eu ia abandonar, porque eu mesmo eu sendo aquela mulher conhecida como barraqueira, como louca, mas eu não larguei meus filhos. Sim. Eu lavei roupa, eu cuidei dos meus filhos, eu fui fazendo como as pessoas me orientavam. Sim. Eu sempre fui uma pessoa de ouvir muitas pessoas. Assim, faça isso, faça aquilo. E eu sou paciente para ouvir. E eu tenho colhido fruto nisso aí, Eu imagino. sabe? Sim. E mais agora com a sabedoria de Deus, né, melhorou mais ainda. Claro. E eu estou assim, vivendo e colhendo os frutos que Deus me deu agora para mim, né, e não tenho assim... Porque uma mulher, para separar do esposo, porque está passando momentos difíceis, ela tem que pensar em quê? Eu tenho estudo? Eu tenho um trabalho? Eu tenho algo para fazer, para deixar o meu esposo, para cuidar dos filhos? Primeiro, ela tem que pensar nas consequências que pode vir. Porque eu pensava muito isso. Eu vou deixar ele. Mas daí eu falava assim, mas aonde eu vou trabalhar? Eu não tenho estudo. Né? Então, eu parava e ficava quietinha. Então, porque hoje eu vejo muito assim, as mulheres, qualquer coisinha quer separar, mas elas não pensam as consequências. Então, às vezes, elas saem daquele problema, né? Está sofrendo tanto e entra num pior. Então, eu acho que hoje a gente tem a oportunidade que é Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida, e que as pessoas podem assim, se apegar e achar o caminho, Sim. Como eu achei, né? Porque fui para Jesus, eu podia ser uma mulher que levasse os filhos para Jesus, foi o contrário, os filhos que me levaram, mas glória a Deus, né? Sim. Que ela me levou e eu tomei posse de tudo aquilo e posso estar assim vivendo e desfrutando hoje de tudo isso, né? E hoje esse convívio com Jesus, como que é para a senhora? É maravilha. Jesus, eu sempre ando dentro de casa e converso dentro de casa e falo, Jesus, você é muito cheiroso. Eu falo assim, porque ele cuida muito de mim, sabe assim, às vezes eu tô num perigo assim, e daí aparece alguém, sabe assim, e eu falo, nossa senhora, você é demais, né? Você cuida de mim, né? E eu converso com ele, eu dou risada com ele,
porque eu vejo assim, né? O cuidado. O cuidado dele comigo, e eu falo assim, nossa, ele cuida de mim, porque eu fui assim, obediente a ele, Sim. obediente às pessoas que me ensinaram, eu fui assim, fiel a meu esposo, cuidei bem dos meus filhos, assim como no meu possível, né? Cuidei bem dos meus filhos, eu cuido bem hoje dos meus netos, das minhas filhas, do meu genro, não faço diferença para eles. Será que eu faço? Não. Não, né? Acho que não. Tenho muitos amigos, né? Muitos amigos. Nossa, eu... E uma saúde maravilhosa. Uma saúde maravilhosa. A avó tem uma saúde maravilhosa. Ela gosta de caminhar bastante, então dificilmente ela fica em casa. De comer comida meio dos índios, né? Uhum. Procuro comer muito comida assim dos índios. Não como muito assim lanche. Não uso massa de tomate. Não uso muito essas coisas assim, né? Então, industrializada a mãe evita, né? Evito. Daí eu fui no posto e esses dias a mulher falou assim para mim, qual os remédios que a senhora toma? Aí eu falei, não, por enquanto eu não tomo nenhum, né? E daí eu comecei pressão de menina. Pressão de menina, não tem diabetes, o colesterol que tinha assim, um pouquinho assim para chegar no... Eu zerei ele, né? Foi zerado agora, esses dias ganhei parabéns. Né? Ganhei a cura da minha vista em Curitiba também, né? Deus me curou. Amém. Que era um probleminha que eu estava na vista, mas Jesus já me curou. Esse foi outro presente de Deus, que Ele cuida de mim, né? Sim. E estamos aí, assim. Isso aí. Isso aí, maravilha. Assim. Essa é a história da Ana Lu, de volta à minha terra. E eu pensava assim, sempre como eu vou escrever meu livro, porque eu não tive muito estudo, estudei só até a 7ª série, e daí eu olhando no celular, e daí tem o interfonezinho, né? Dá para gravar áudio? Sim, né? E ele escreve, né? E ele escreve, e eu vou escrevendo. E a mãe quer escrever um livro ainda. Né? Porque essa história minha é a história que eu contei de São Paulo e daqui. Mas tem a história do Pernambuco. Sim. As aventuras da Ana Lu. As aventuras da Dona minha, Lu, da o sofrimento, muitas vezes eu vendo meu pai querendo se matar e tinha aquelas perturbação que eu carreguei. Glória a Deus, fui liberta na igreja dessas coisas, mas eu participei muito assim do meu pai querendo tirar a vida e glória a Deus, Deus já tinha um plano na vida do meu pai, da minha mãe, eles se converteram na se igreja. Batizaram também. Que daí a gente começou a ganhar a família toda. Né? Sim. Através da minha cunhada, eu tive depois da pastora que me levou para a igreja, teve a tia Regiane, que ela assim, foi indo levando a família, através da gente e dela, os familiares foram indo para a igreja. E a minha mãe se converteu, meu pai também se converteu. O avô foi curado de câncer, né? Meu pai. De próstata, ele ia fazer uma cirurgia, quando nos pré-operatórios ele já não tinha mais nada, foi curado. Ele foi desenganado dos médicos, meu pai. Uhum. E depois ele recebeu a cura e hoje ele está com... vai fazer 90 anos. Quase 90 já. 90 anos. Tá firme e forte. Trabalha ainda, planta verdura, pega trabalha. Pega o machado. Pega enxada, faz tudo as coisas, capia horta ainda. Sim. Parece um menininho ele, assim. Sim. Bem legal, né? Tenho muitos amigos em São Paulo também. Tenho minha cunhada que mora lá, ela que me deu essa... tem que falar patrocinadora aqui da garrafa. Fala o nome da patrocinadora. Essa daqui é a minha amiga Beth. Que é minha tia, né? Que sempre quando eu vou lá, ela me dá um presente. Um mimo. E na igreja hoje, vó, quais são os ministérios que a vó tem participado? No Bola de Neve. Agora eu tô meio assim, né? Ela tá mais viajando do que... Eu sou da intercessão, né? Sim. Da intercessão. Então, eu estava até falando para a pastora esses dias que quem é uma pessoa que tem um chamado de intercessor,
ele não precisa nem estar na escala, porque ele é direto intercessor. Sim. Quando ela fala que eu não estou na escala, ela tá. Eu estou de jejum e orando. Está orando. Então, eu não tenho assim essa diferença. Estou na escala ou não estou? Eu estou em oração. Pela família, pelo pastor, pela igreja, eu vivo em oração, né? E eu arrumo a ceia também, né? Mas agora a pastora já está dando para umas lá, porque quando eu viajo, né? Precisa ter a segunda mão lá. Mas no que precisa, a avó tá lá ajudando a gente, ajuda, tá lá né? na zeladoria. Sempre eu estou assim, ajudando em alguma coisa. E hoje ela abraça as pessoas que chegam na igreja. Esse abraço que ela recebeu, né, que transformou a vida dela, hoje ela que abraça as pessoas. Hoje eu faço isso na igreja porque eu sinto a necessidade de fazer. Eu penso assim que foi... Será que aquela pessoa tá sentindo igual eu sentia? Sim. Eu fico perguntando. E por isso que o intercessor ele tem que orar muito pela visão da pessoa, pela surdez, né? Porque a pessoa, ela fica, como o Senhor fala mesmo, ela fica cega e muda e surda. Porque se eu entrava na igreja e eu não conseguia ouvir... Eu imagino, tem pessoas que podem sentir isso também. Com certeza. Não conseguem sentir, entender, né? Então, é uma parte que eu oro muito, que eu pego muito nessa parte. Sim. Da visão, da mente, do perdão, né? Na intercessão. Porque, e o amor, né? Sim. Passar o amor pelas pessoas e ela sentir que ela é amada ali dentro da igreja, né? E eu amo estar ali e até assim não danço mais como eu dançava na igreja, assim, porque vai chegando uma idade que a gente já não pode fazer como... Uma época ela queria entrar no artéria. Eu cheguei a dançar. Ela chegou a dançar, na época era o pastor Marcelo. Na época do pastor Marcelo eu dancei, né? Dançou, nos cultos ela dançou. E eu tenho muito vontade. Quando tem um louvor lá na igreja, eu sinto assim, eu tenho que me segurar, porque eu quero dançar lá embaixo, na frente. Mas ainda eu assim, tenho medo assim, de cair, assim, por causa que a gente não tem mais assim aquele domínio que a gente tinha, né? Vai chegando uma idade que você tem que tomar cuidado, né? Mas eu sinto essa vontade ainda, né? De dançar o Senhor. Se a senhora gostaria de saber, acho que eu posso falar por mim, pela Fer. A senhora faz muita diferença nas nossas vidas, de ter a senhora como nossa vizinha. Carona, direto e tal. A gente divide os momentos ali pós-culto, vindo para cá, na célula ali na mãe, voltar. É benção. Eu oro por vocês, assim, porque a palavra de Deus fala em tudo dar graça. E a gente tem que começar a dar graça por uma carona, por tudo, amigos, né? Pelos amigos que a gente tem, né? Que valorizar, né? A amizade. Eu gosto muito de valorizar a amizade, que fala que a amizade boa, ela dura, né? Sim. Então, eu agradeço a Deus, assim, por vocês me dar carona, né? Para nós é uma benção, né? E é muito bom estar sempre perto da senhora. A senhora é muito alta astral, não dá nem para dizer que aconteceu tudo isso na vida da senhora pela alegria que a senhora é hoje, nos dias de hoje, sabe? Glória a Deus. E eu e a Fer, a gente vive comentando sobre situações que acontecem que a gente continua rindo e se divertindo depois que a senhora já saiu, sabe? Porque é um alto astral muito, muito, muito alto, de verdade. E a senhora contagia, a senhora faz falta quando não tá. E para nós é uma bênção ter a senhora por perto, tá? Amém. Nós amamos a senhora. Eu sempre sinto assim, naqueles momentos que eu passava com meu esposo, eu sentia Deus renovando a minha força, assim, cada 15 minutos, sabe? E daí as amigas chegavam e falavam, por tudo que você está passando, o que você faz para você não ficar triste? E daí eu falava para ela, gozado, eu sinto Deus renovando. Porque tinha hora que eu estava assim, muito cansada, e na hora eu esquecia que eu estava cansada, eu já estava... Aí eu falava, nossa, Deus, você está
me renovando, assim. E forças, até hoje ele me renova, né? Sim. Às vezes eu chego lá na casa da pastora e ela fala assim, senta um pouco. Para um pouquinho, ela não para, gente. E eu não sinto que eu tô cansada. Às vezes eu vou deitar e falo, nossa, eu queria estar cansada, sabe? Ainda tem pique. Eu não tô cansada, né? Quando eu chego, eu falo, cadê a avó? Tá lá lavando o banheiro. Eu falo, meu Deus. Então, assim, eu vejo assim esse renovo de Deus na minha vida. Eu né? quero chegar assim. Na minha saúde. Vai viver bastante aí. Amém. Eu sinto isso. Bom. Né? Bom. Isso aí. Ficamos aí. Quanto tempo já, Fer? 1h15. 1h15, acho que dá pra nós fechar. Gostou, vó? Amei. Aí, ó. A avó, não tem jeito pra fazer um canal? Claro que tem. Eu amei. A avó, né? É. Pode fazer um canal. Eu pensei, essa semana eu falei pro Guilherme, eu tenho que... Porque, assim, a minha vida de mulher bagunceira, tribulada, eu sempre ia gravar coisas ruins, eu nunca procurava as coisas boas. Sim. E muitas vezes eu falava, nossa, não existe coisa boa. E hoje eu tenho um celular na mão e elas tiram foto de mim. Sim. Tipo assim, ela tá dormindo no sofá e o celular tá na mão. Não caiu, sabe? Mas esse celular, eu uso ele para muita coisa boa. Eu aprendi a fazer artesanato, eu aprendi a fazer... Pratos, né, mãe? Faz comida coisas, boa. comida, eu aprendi a cozinhar, costurar, eu aprendi tudo no celular. E coisas lindas, natureza, e eu pego tudo, eu falo, meu Deus, o nosso mundo é muito lindo, é muito maravilhoso, perfeito, e às vezes as pessoas passam e não vê a beleza, né? A beleza da criação de Deus. A bondade está nos olhos de quem vê. Quem vê, né? Se você vê com bondade, tudo é bom. Tudo é bom. Eu amei, eu agradeço, Matheus. Ai, obrigada, Tá. por você ter. De estar aqui, gostei muito. Que Deus abençoe você. Amém. Sabe? E eu já senti assim que você cresceu, né? Amém. Porque... Tava lá e eu ia pra lá e agora já tá aqui. Viu? Estão crescendo. Daí vamos eu parar falei de assim, isso é Deus, né? Sim. Com Jesus é Com só certeza. É só subir. pra frente. É só subindo, né? Pastora, muito obrigado pela Eu tua que companhia. agradeço. A gente manda uma mensagem já vê. Vim correndo. Agora ficou fácil, né? Agora ficou fácil. Agora tá aí do lado. Benção. Vó, então pede pro pessoal lá se inscrever. Eu aprendi uma coisa com o pastor e já tô colocando em prática. Olha. O que será? O que ela tá fazendo? O que é isso? A minha pílula. Para evangelismo? É esse aí mesmo? O Matheus abre e lê pra mim. Olá, Matheus. Que gracinha. Lá, Ó. Provérbios 14:1. Toda mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola derruba com as suas mãos. Esse versículo foi desde que eu me converti até hoje. Amém. Eu procuro edificar. Amém. E tenho certeza que Se vem para derrubar, eu... por onde a senhora passa, Entendeu? não só a sua casa, Entendeu? mas a casa de muitas mulheres por causa desse vídeo Então, aqui. eu já estou escrevendo as pílulas, Olha lá, gente. Quem quiser pegar, ó. porque eu tenho que Exemplo levar para onde? aqui. Para minha terra. Olha lá. Exatamente. As pílulas que a gente fala, que o pastor fala, a gente escreveu os versículos, Sim. né? Então, você escreve os versículos, coloca aqui. Por onde você for, né? Você pode ir na rua, no comércio, entregar para alguém. Com certeza aquela pessoa está precisando, né? Sim. Ser renovada, às vezes está passando um momento tão difícil. Essa daqui eu trouxe assim para as mulheres brasileiras. Tá? Sim. Eu ofereço essa pílula para as mulheres brasileiras. Peguem a chave, hein? Peguem a chave. Glória a Deus. Vó, então, fechando aqui, eu agradeço mais uma vez a senhora. Obrigada, Obrigado Matheus. pelo Deus seu abençoe, tempo. Viu? Deus abençoe. Assim,
é uma vez, mas teremos mais vezes mais aí, vezes, né? Pra contar mais histórias, Sim, mais testemunhos, Depois que ela né? abriu o canal, daí já vem. Daí já faz tudo junto, né? Verdade. Isso aí. Boa, então fala pra eles assim, pra eles se inscrever, curtir e ativar o sininho. Se inscreva, curte e assina o sininho. Amém!